FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 2 de outubro de 2012. Bom dia você ouvinte, bom dia Karine Pinheiro. Bom dia Gil Bonfim, bom dia você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira os destaques do Mundo em Sua Casa de hoje. Juízes de 26 cidades goianas decretam lei seca no domingo. Ministério Público Federal recorre para validar escutas telefônicas. Técnico de segundo grau do Senado ganha mais de R$32 mil. Polícia Federal investiga suspeita de sabotagem em helicóptero do Ibama. Ministros do STF concluem que houve compra de votos. Juros bancários caem para o consumidor, mas tarifas sobem. Goiás defende invencibilidade no Serra Dourada. Estes e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h32. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado com névoa seca. A temperatura máxima pode chegar aos 34 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 50% e 15%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. 7h32. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a hora do mensalão. Supremo conclui que PT comprou apoio político. Folha de São Paulo, mensalão, o julgamento. Mensalão comprou votos no Congresso, conclui STF. O Estado de São Paulo, o mensalão foi compra de apoio político, confirma STF. Correio Brasiliense, acaba a farsa de que mensalão era Caixa 2. Valor econômico, o grande varejo acompanha bancos e corta taxas de juros. Estado de Minas, mais táxis em Belo Horizonte só no ano que vem. Jornal do Comércio, onda de assaltos no Recife provoca medo. 0 hora de Porto Alegre, polícia prende bando que teria roubado 150 carros. Brasil Econômico, o governo quer aprovar incentivos para garantir o nível de emprego. Destaque do Jornal Diário da Manhã, câncer, 18 mil novos casos em Goiás. O Popular, energia, interrupções no serviço já superam as de 2011. Agora são 7h34. O Mundo em Sua Casa. Ouviram do Ipiranga as mais plácidas, de um povo era curado retumbante, e o sol da igreja mais hoje, os brilhos da cabeça, Por mais atento que você esteja, quando há excesso de velocidade, seus sentidos não conseguem acompanhar. Portanto, seja consciente e respeite a sinalização de trânsito. É uma responsabilidade de todos nós. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Detran e Governo de Goiás. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Os moradores de 4 cidades do interior passam a contar a partir desta semana com os serviços do VaptVupt, Quirinópolis, Porangatu, Posse e Novo Gama. O governador Marconi Perillo e o secretário de Gestão e Planejamento, José Piveck, inauguram uma nova unidade de Quirinópolis logo mais às 10 horas. As unidades de Porangatu e Posse serão inauguradas no decorrer desta semana e a de Novo Gama aguarda a confirmação da data. Proposta do Orçamento do Estado para o ano que vem chega à Assembleia Legislativa. Já é quase certo que essa semana que antecede as eleições, a Assembleia Legislativa não conseguirá reunir deputados para votação de matérias, exemplo do que ocorreu na semana passada. Várias matérias do governo aguardam a segunda votação. Outras mais polêmicas só serão votadas depois de uma ampla discussão, é o que prometem as oposições. Mas tão logo passe o primeiro turno das eleições, os deputados começarão a apreciar a proposta orçamentária do Estado para o ano que vem, que chegou à casa no final da tarde da última sexta-feira, enviada pelo Executivo. O orçamento prevê a arrecadação de 22 bilhões 197 milhões
R$2.925.000, o que corresponde a 25% maior do que neste ano. Mas se por um lado aumentará a arrecadação, por outro também aumentarão os gastos. Um dos exemplos está na folha de pagamento dos servidores, que, segundo previsões da Secretaria de Gestão e Planejamento, terá o mesmo ritmo de crescimento. Serão destinados 9,06 bilhões para o pagamento de salário de servidores. Isso representa 14,06% a mais do que nesse ano. A principal causa é a reposição salarial que será feita na database, além da contratação de novos servidores e o crescimento vegetativo da folha. A arrecadação de tributos como IPVA, ICMS, IRRF e taxas, dentre outros, terá crescimento de 14,22%. Na proposta orçamentária para 2013, estão previstos 5,45 bilhões para serem aplicados nos 40 programas do Plano de Ação Integrada e Desenvolvimento PAI. Deste valor, 2,8 bilhões, o que corresponde a 51%, são para a área de infraestrutura, com investimentos principalmente em rodovias, além de projetos de mobilidade urbana, trânsito e saneamento. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. O Ministério Público Federal entrou com recurso contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que invalidou as escutas telefônicas feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal durante a Operação Trem Pagador. Segundo o Procurador Regional da República, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, a solução encontrada foi omissa e contraditória, merecendo correção. Em setembro, a terceira turma do Tribunal Regional Federal concedeu habeas corpus que anulou as provas e que resultaram em julho na prisão temporária do ex-presidente da Valec, José Francisco das Neves, o Juquinha, da mulher dele, Marivone, e do filho Jader. Os juízes eleitorais de 26 cidades goianas proibiram a venda de bebidas alcoólicas no domingo, dia do primeiro turno das eleições municipais. Conhecida como Lei Seca, a medida valerá entre 0 hora e 6 da tarde do dia da votação. Bares e distribuidoras de bebidas também estarão proibidas de abrir as portas durante o período. O objetivo é garantir a segurança dos eleitores no domingo. A maior cidade a aderir à portaria até o momento é Aparecida de Goiânia, o terceiro maior colégio eleitoral do estado. Além de Aparecida, a Lei Seca também vigora em Águas Lindas de Goiás, Panamá, Rialma, Rianápolis, Santa Isabel, Mozarlândia, Araguapaz, Aruanã, Nova Crixás. E ainda em Itapuranga, Guaraíta, São Domingos, Uruaçu, Divinópolis de Goiás, Alto Horizonte, Campinórte, Nova Iguaçu de Goiás, Fazenda Nova, Novo Brasil, Lusiânia, Formoso, Flores de Goiás, Cabeceiras, Vila Boa e Cristalina. TRE alerta a população goianiense sobre mudanças de locais de votação. O eleitor deve estar atento para evitar correria de última hora. A menos de uma semana para o dia da eleição, a Justiça Eleitoral aguarda apenas o comparecimento do eleitor para a votação que acontece neste domingo, das 8 às 17 horas em todo o Brasil. Este ano, pela primeira vez em Goiânia, será usado o sistema de identificação biométrica e, de acordo com o assessor de comunicação do TRE, Bruno Rocha, junto com o recadastramento biométrico na capital, foi feita uma revisão eleitoral que não acontecia desde 1986. Por causa de mudanças de endereço, alguns eleitores tiveram seus locais de votação alterados. O eleitor que estava acostumado a votar só no local durante 20 anos, certamente pode ter mudado o local de votação dele. E também algumas escolas que estão em reforma em Goiânia, o TRE teve que mudar o local de votação dessas escolas, está sendo feito aviso, comunicado na televisão. O aviso que a Justiça Eleitoral passa para o eleitor agora nesse momento é que ele procure saber o seu local de votação, seja pelo 148, que é o teleatendimento ao eleitor, ou então pela internet, o eleitor entra no site do TRE ou do TSE, ele procura lá o seu local de votação. Segundo Bruno Rocha, a Justiça Eleitoral solicitou o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil para garantir a segurança do pleito em todo o estado, e qualquer problema com as urnas eletrônicas deve ser resolvido imediatamente. Em todo o estado serão mais de 15 mil urnas que serão utilizadas, sendo que parte dessas 15 mil urnas são urnas de contingência, quer dizer, urnas de reservas. Se houver algum problema com a urna, ela imediatamente vai ser trocada em urnas de reservas já preparadas. É importante salientar que todas as urnas que vão ser utilizadas em Goiás são todas urnas novas. Cada eleição que passa, essa urna vai ser melhorada cada vez mais, inclusive contra fraude, qualquer tipo de problema que possa ter na eleição. Esta é a primeira eleição em que a lei da ficha limpa vai ser aplicada em todo o Brasil. Segundo o relatório parcial do TRE em Goiás, mais de 1.000 registros de candidaturas foram indeferidos. Vários desses candidatos poderão ser eleitos e não serem diplomados, dependendo de julgamento final no Tribunal Superior Eleitoral. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h40. O mundo em sua casa. Sistema Brasil Central de Rádio. De olho no voto.
A candidata Isaura Lemos, do PCdoB, faz caminhada agora às 8h30 na Chácara do Governador, às 10h30 da manhã no setor Pedro Ludovico. Às 4 da tarde faz carreata pelos bairros Capoava e Vila Isaura e às 6 visita uma faculdade. O candidato José Neto, do PPL, faz palestra com estudantes de um colégio às 10 horas da manhã. Às 3 da tarde ele realiza panfletagem no centro. O candidato do PSOL, Reinaldo Pantaleão, às 9 horas visita o Instituto Federal Tecnológico e às 8 da noite vai à abertura do Goiânia Mostra Curtas no Teatro Goiânia. Cimeison Silveira visita neste momento trabalhadores de uma construtora, de uma imobiliária e de uma confecção. Às 2 da tarde faz caminhada no setor Faisalville e às 4 no bairro da Vitória. Paulo Garcia visita a empresa no Jardim Petrópolis agora pela manhã. Às 11h50 concede entrevista a uma emissora de TV. E às 5 da tarde faz caminhada no Jardim Primavera, às 6h30 da noite participa de ato político no setor sul e às 8 horas da noite de homenagem pelo Dia do Médico. Javair Arantes percorre ruas do Parque Ateneu e Jardim Marilisa às 9 horas. Às 11 horas concede entrevista a um jornal e às 5 da tarde faz caminhada no centro de Goiânia. Às 8 da noite se reúne com médicos. O candidato Elias Júnior do PMN concede entrevista à emissora de rádio e às 9h30 faz caminhada no bairro de Campinas. Às 2h30 tem reunião com os coordenadores de campanha e às 8 da noite se reúne com moradores do Jardim Nova Esperança. O candidato Rubens Donizete do PSTU faz panfletagem no setor Itatiaia agora pela manhã e grava para o programa eleitoral. Às 6h30 faz panfletagem no bairro de Campinas e às 8 vai à abertura do Goiânia Mostra Curtas. 7h42. O mundo em sua casa. O PSOL é assim. A corrupção a gente combate. A justiça a gente promove. Contra a corrupção, a favor da justiça em todas as suas formas. Justiça social, justiça no atendimento aos desiguais, justiça na atenção aos mais necessitados. A corrupção é uma só. A gente combate e pronto. Vote nos candidatos do PSOL. Vote 50. Por justiça e contra a corrupção. O mundo em sua casa. Política nacional. Semana que antecede as eleições do próximo domingo deixa Congresso Nacional vazio. Na Câmara dos Deputados, a última votação foi no dia 19 de setembro e os trabalhos só devem ser retomados na terça-feira da semana que vem. Já os senadores só devem voltar a Brasília no próximo dia 16. A pauta das duas casas prevê nesta primeira semana de outubro apenas sessões para debates, que só acontecem se houver quórum em plenário. Na fila das votações estão apenas duas medidas provisórias, já prontas para votação em plenário. A primeira autoriza a liberação de 381 milhões de reais para o Ministério da Defesa a atender populações atingidas por desastres ou calamidades na região Nordeste e precisa ser votada até o dia 17. A segunda MP libera quase 7 bilhões de reais para ações em diversas pastas. O deputado federal Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou o esvaziamento do Congresso. Conforme Alencar, os parlamentares apoiam prefeitos e vereadores já pensando na reeleição daqui a 2 anos. Para boa parte dos parlamentares, o prefeito e o vereador, seus, entre aspas, são cabos eleitorais de luxo. Quer dizer, o pessoal se preocupa com as eleições municipais, deixando inclusive de votar matérias importantes aqui, porque já estão pensando em daqui a 2 anos, na sua própria reeleição. Chico Alencar está internado em um hospital do Rio de Janeiro após passar por cirurgia de revascularização do miocárdio e implantou 4 pontes de safena na última terça. Na Câmara, a prioridade será colocar em votação o projeto que trata da redistribuição dos royalties do petróleo. Já no Senado, a pendência mais importante será a retomada da sabatina do ministro Teori Savasky, indicado pela presidente Dilma Rousseff para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h44. O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, e o presidente do Senado, José Sarney, recebem salários semelhantes. No mês de setembro, a diferença entre uma remuneração líquida, já considerados os descontos, e outra foi de R$ 301. Sarney recebeu R$ 19.517 e Marco Maia R$ 19.818. A divulgação da relação nominal e individual dos salários dos servidores efetivos e comissionados das casas começou a ser feita nesta segunda-feira pela Câmara e pelo Senado. A divulgação é feita com base na Lei de Acesso à Informação, mas a forma de apresentar os salários foi definida pelas casas. O maior salário de julho do Senado é de um técnico legislativo que atua no processo industrial gráfico.
R$ 32.872, se considerados os descontos. O Senado tem 6.453 servidores. Segundo a assessoria de imprensa do Senado, o técnico atua em orientação, controle e execução na gráfica do Senado, o que inclui o manuseio de máquinas. Para o cargo de técnico, não é necessário curso superior, somente a conclusão do ensino médio. E o segundo maior salário do servidor do Senado é de um consultor legislativo, que assessora a mesa diretora, as comissões e os senadores. Em julho, esse consultor recebeu R$ 27.116 com os descontos. A terceira remuneração, que ultrapassa por centavos o teto salarial, é de um analista do processo legislativo, que coordena, supervisiona, entre outras coisas, o trabalho legislativo. Ele recebeu R$ 26.723. Os dois cargos exigem nível superior. 7h46. O Ministério Público Eleitoral vai investigar se houve abuso de poder econômico por parte da campanha do candidato à reeleição à Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB. A denúncia foi publicada na página da revista Veja na internet. A revista apresenta uma gravação de uma reunião que, segundo a Veja, aconteceu entre Jorge Esch, presidente estadual do Partido Trabalhista Nacional, PTM, e correligionários do partido. Na gravação, Jorge Esch afirma que impediu uma candidatura própria do PTN à Prefeitura do Rio em troca do apoio a Eduardo Paes e de R$200 mil destinados às campanhas de vereadores do partido. O prefeito Eduardo Paes classificou a denúncia como um factoide. A coligação Somos um Rio, que apoia Paes, também pediu ao Ministério Público Eleitoral que investigue o caso. E a maioria dos ministros do STF conclui que o mensalão foi um esquema de desvio de dinheiro público para a compra de votos parlamentares e apoio político nos primeiros anos do governo Lula. Os ministros condenaram Roberto Jefferson por lavagem de dinheiro. Com o voto do ministro Dias Toffoli durante o julgamento do processo do mensalão nesta segunda, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, delator do suposto esquema de compra de votos no Congresso, também pelo crime de lavagem de dinheiro. Na última semana, por 6-0, os ministros condenaram Jefferson por corrupção passiva, que é receber vantagem indevida. Roberto Jefferson, que se afastou da presidência da sigla na última quinta, é acusado de receber R$4,5 milhões do Valério Duto para votar a favor do governo no Congresso, depois de fechar um acordo em que o PT prometeu entregar R$20 milhões para o PTB. Ele admitiu em depoimentos que recebeu os valores, mas afirma que desconhecia a origem ilícita dos recursos e nega ter votado a favor do governo em troca de dinheiro. Já o ministro Marco Aurélio Mello votou para condenar 8 réus da base aliada do primeiro mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva, mas decidiu absolver os 13 réus da acusação de lavagem de dinheiro. Entendendo que houve compra de votos no chamado mensalão, Marco Aurélio acredita que para ocorrer lavagem de dinheiro, o acusado deve ter conhecimento prévio da ilicitude do dinheiro e que o montante deve aparentar limpo após o processo de ocultação. E essa corrupção não visou cobrir simplesmente, não foi essa a intenção, deficiências de caixa dos diversos partidos envolvidos na espécie, mas sim a base de sustentação para aprovar-se, sofrendo com isso a própria sociedade brasileira, a aprovar-se determinadas reformas. É como voto. Ao todo, 19 réus já foram condenados pelo Supremo na análise de 4 tópicos da denúncia: desvio de recursos públicos, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e corrupção entre partidos da base. As penas para cada um dos réus condenados só serão definidas no final. A expectativa é que o julgamento do mensalão termine pelo menos até o fim de outubro. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h49. Mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O caixa eletrônico de uma galeria na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia, foi alvo de uma explosão na madrugada desta segunda-feira. O segurança foi rendido por 5 suspeitos encapuzados e fortemente armados. O funcionário contou que durante a ação sofreu ameaças enquanto os criminosos instalavam os explosivos no equipamento. Com o impacto da explosão, a tampa do cofre do caixa eletrônico foi arremessada a aproximadamente 15 metros de distância. Vidros das janelas, mesas, luminárias e parte do telhado foram destruídos. Além disso, cédulas de dinheiro ficaram totalmente destruídas. Logo após a explosão, os suspeitos fugiram, levando parte do dinheiro que estava no equipamento. Balada responsável completa um ano com mais de 57 mil veículos abordados.
O programa, que agora é permanente, já começa a mostrar resultados importantes. A rejeição ao teste do bafômetro, que no início era de 50%, caiu para 5%. Outro dado importante: de janeiro a setembro de 2011, Goiânia registrou pouco mais de 7 mil acidentes, com vítima e vítima fatal. Já no mesmo período de 2012, aconteceram 4 mil acidentes, uma redução de 40%. O diretor de operações do Detran, Coronel Sebastião Vaz, comenta os números. Eu digo assim, pelos números que nós divulgamos agora, nós entendemos que ser um balanço assim, extremamente positivo. E hoje o projeto na rua tem implicado exatamente, primeiro, num processo de conscientização dos motociclistas, que faz a ingestão do álcool e associa esse álcool com a direção, e também o impacto positivo, nós podemos dizer, na questão da redução do número de acidentes de trânsito. O número de equipes e blitzes realizadas na capital tem variado. No último domingo, por exemplo, 8 equipes realizaram 16 blitzes. Um dado que tem preocupado o Detran e o Batalhão de Trânsito é que, apesar da redução de 40% no número de acidentes, a quantidade de vítimas fatais no mesmo período aumentou 21%, como explica o comandante do batalhão, Coronel Castro. Diminuiu-se o acidente, mas em contrapartida aumentou a violência desse acidente. Então nós estamos revendo algumas práticas da Operação Balada Responsável, direcionando nosso efetivo para esses locais e horários onde está acontecendo esses casos mais graves. Mas nós reafirmamos que independe somente a diminuição do acidente de ações do poder público. Essa ação ela deve ser também do cidadão. Em um ano da Operação Balada Responsável, 40 mil testes do bafômetro foram feitos e 1.841 veículos foram apreendidos. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Vamos ao balanço das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Exatamente, bom dia para você, Gil, bom dia, ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas das rodovias goianas foram registrados 25 acidentes, com 10 feridos e 2 mortos. Os acidentes mais graves foram colisão frontal, hoje por volta das 4 horas da madrugada, BR-153, Belém, Brasília, quilômetro 308, entre Rianápolis e Rialma. Fiat Uno Mille, placa NLD 3516 de Aparecida de Goiânia. O motorista não foi identificado e foi carbonizado, vítima fatal. Caminhão, placa JTM 0383 de Rubiataba. O motorista Lazir Nunes de Siqueira, com lesões graves. Saída de pista seguida de choque com árvore. Foi na GO 64, quilômetro 49, entre Faine e Cidade de Goiás. Moto placa NFK 4018 da cidade de Goiás. Condutor Deusdete Eterno de Souza Ramos, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Polícia prende quadrilha e descobre que promotor de Campos Belos não foi vítima de atentado. Após prender 5 pessoas, 4 delas já com diversas passagens pela polícia, agentes da delegacia de Campos Belos descobriram que o suposto atentado praticado no dia 22 de março contra o promotor de justiça Douglas Roberto Ribeiro de Magalhães Cheguri foi, na verdade, uma tentativa de assalto. Responsável pelas investigações, o delegado Vicente de Paulo Silva diz que, por estarem drogados, os bandidos, que pretendiam levar somente o carro do promotor no momento em que ele seguia de São Domingos para Campos Belos, se assustaram com algum movimento brusco e, por isso, efetuaram vários disparos. Nós temos condição de sustentar que, indiciariamente, houve sim uma tentativa de roubo, seguida de uma tentativa de latrocínio, que houve disparo de arma de fogo, né? E posteriormente a apropriação do telefone da vítima. E se nós temos essa linha de que o dinheiro é usado para financiamento de tráfico, você entra na casa de um dos suspeitos para cumprir um mandado de busca e acha uma balança de precisão, é uma evidência muito forte de que havia sim o ânimos reincibe habendi, ou seja, o dolo de se apropriar de coisa alheia, para a finalidade eventualmente de troca por entorpecente, que poderia ser ou consumido ou vendido. No caso, na nossa linha, era para financiar o tráfico. Os 5 acusados continuam presos por força de um mandado de prisão preventiva e irão responder por tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Um 6º integrante da quadrilha está sendo procurado pela polícia. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Em Bela Vista, a polícia apreendeu 3 suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de roubo de veículos na cidade, próxima à antiga chácara da Avestruz Master. Yuri Martins Barbosa, de 19 anos, seria o chefe da quadrilha. No local foi encontrada uma caminhonete Hilux de cor preta roubada há 2 dias. Com ele também foram apreendidos um revólver calibre 32 e 4 munições intactas. 7h56. Publicada a lei que aumenta a pena para envolvidos em crimes de grupos de extermínio e que cria crime de milícia privada. A nova lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff altera o Código Penal de 1940. Ela acrescenta um parágrafo no artigo 121 que prevê o crime de homicídio, aumentando a pena para integrantes de grupos de extermínio que matam ou causam lesão corporal em alguém. Já o artigo 288-A, acrescentado ao Código Penal, tipifica o crime de milícia privada. O coordenador da área criminal e controle externo da atividade policial do Ministério Público, Bernardo Boclin, explica que as duas práticas têm ocorrido com frequência, daí a necessidade de mudar a lei. A lei precisa acompanhar a realidade. Nós temos um problema, essa questão da milícia é mais vista e acontece mais no Rio, mas não deixa de ser uma realidade hoje no Brasil que precisa ser combatida. Além disso, ela fala de milícia, mas fala também de grupos de extermínio, que é uma realidade que Goiás já viveu e tem notícias aí de que continua em atividade, alguns grupos ainda continuam em atividade por algumas informações que chegam ao conhecimento das autoridades. Então ela é importante porque é um instrumento a mais para combate. Aumenta as penas daqueles crimes de homicídio ou lesão corporal, desde que praticados por milícias ou por grupos de extermínio, e também define o que é a milícia no artigo 288-A dessa nova lei. Então, quer dizer, dá mais instrumento para nós que somos operadores do direito de podermos trabalhar e combater esses crimes. A lei foi proposta a partir dos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito que investigou as ações de grupos de extermínio e milícias privadas na região nordeste do Brasil. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Travesti é preso acusado de aliciar menores para prostituição. Na operação denominada Casa de Bonecas, agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia apreenderam, em um imóvel usado como prostíbulo na Vila Romana, perto da BR-153, 7 travestis. O alvo da operação, porém, era Lindomar Fidelis de Miranda, de 41 anos, que é mais conhecido pelo apelido de Linda Wesh e que, segundo a titular da DPCA, delegada Renata Vieira, aliciava menores de 18 anos para trabalharem como travestis. Foram iniciadas as investigações, feitas interceptações telefônicas e aí solicitamos uma representação ao Poder Judiciário de mandado de busca e apreensão e prisão preventiva. Hoje foi cumprido através da operação Casa de Bonecas, o Lindomar Fidelis foi preso e conduzidos também aqui na delegacia mais 6 travestis que estavam no local. Nós percebemos que a casa deles se tratava de uma casa de prostituição, né? Existem quartos isolados com ambiente para serviço de entrega de bebidas, foram apreendidos cadernos em que as pessoas prestavam contas para o aliciador e nós estamos agora aguardando a manifestação das vítimas, né? Porque nós acreditamos que existam outras vítimas adolescentes desse indivíduo, tendo em vista que na época da greve dos policiais nós recebemos ligações telefônicas de parentes de adolescentes e que o adolescente estaria sendo mantido na casa dela sob pena de cárcere privado porque queria deixar a prostituição e ela não permitia. Hoje nós não encontramos nenhum adolescente, mas as informações que nós tínhamos é que realmente assim, na residência existiam alguns adolescentes que moravam com ela, que pagavam também diárias, que eram obrigados a frequentar e trabalhar com a prostituição na rua que ela determinava. E se esses adolescentes, após alterarem o corpo para ter um corpo mais feminino, eles passavam a adquirir uma dívida com o autuado e que essa dívida eles não conseguiam pagar mais. Na casa de Lindomar, os policiais apreenderam dinheiro, 2 computadores e várias fotos obscenas, material que agora será analisado pela perícia. O travesti, que já foi preso pela Polícia Federal acusado de tráfico de pessoas e responde por roubo, foi indiciado por rufianismo, exploração sexual de vulnerável e favorecimento à prostituição. Crimes que podem lhe render mais de 19 anos de cadeia. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8 horas.
4 crianças foram encontradas abandonadas em uma casa no setor Caravelas, em Goiânia. A informação foi repassada à Polícia Civil pelo Conselho Tutelar da região, que fez uma denúncia contra a mãe dos menores. Na casa estavam 2 meninas de 13 e 11 anos e 2 meninos de 2 e 8 anos. A criança de 11 anos era responsável pelas outras. Em depoimento, a menina contou que dá banho, limpa a casa e faz comida para os irmãos. Segundo vizinhos, as crianças passaram a noite sozinhas em casa, o que é muito comum aos finais de semana. A mãe é divorciada e os menores não têm contato com o pai. As crianças foram levadas para o condomínio Sol Nascente. E complexo prisional apreende armas brancas, drogas, celulares e veículos irregulares na unidade do semiaberto. A Diretoria de Segurança Prisional da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal realizou uma operação especial na madrugada desta segunda-feira na unidade do semiaberto, apreendendo armas brancas, drogas e celulares, além de motos e carros com documentação irregular e alguns supostamente roubados. De acordo com o diretor de segurança da agência, João Carvalho Coutinho Júnior, a Operação Pente Fino teve o apoio da Polícia Militar e de 4 agentes da Furtos e Roubos da Polícia Civil. Segundo o diretor, operações como esta estão sendo feitas em todo o estado. A gente está fazendo essas revistas, intensificando a segurança em todo o estado. Não diferente aqui também no regime semiaberto, apesar de a maioria deles ter a liberação para trabalhar durante o dia, mas ainda são presos sobre a nossa responsabilidade. E nós temos que fazer todo esse trabalho intensificando a segurança das unidades. O objetivo era retirar materiais ilícitos, como armas brancas, drogas, e também fazer a verificação dos veículos que eles vêm, que eles chegam aqui aproximadamente às 20 horas da noite, e pernoitam, a maioria sai às 5 da manhã. Então eles vêm, a maioria com veículo próprio. E às vezes também aconteceu, como hoje aconteceu, do veículo não ter origem lícita. Se confirmado o uso de veículos roubados, o preso voltará ao regime fechado. As drogas, armas e celulares encontrados nas celas serão incinerados. Os presos não quiseram gravar com a imprensa, dizendo temer represálias. Eles reclamam que não tem tempo de regularizar os veículos e que não há transporte coletivo para o complexo prisional. O diretor João Carvalho Coutinho Júnior afirma que o ônibus passa a 800 metros da agência e que as irregularidades continuarão sendo investigadas e punidas. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8:02. Polícia Rodoviária Federal faz balanço da Operação Contrabando realizada nas BRs goianas. A Operação Contrabando foi realizada de 25 a 28 de setembro e foram apreendidos veículos eletroeletrônicos, roupas, além de drogas. O inspetor Veiga, do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal, fez um balanço da operação. Nós tivemos aí a apreensão de 1.300 quilos de maconha, 1 tonelada e 300 quilos de maconha aproximadamente. Tivemos a apreensão de pasta base de cocaína, 1,1 kg. Tivemos mais de 80 fardos de mercadoria oriundos do Paraguai, cosméticos, vestuários, mídias, eletrônicos, celulares, contrabandeados, em veículos pequenos e também em ônibus interestaduais. Foram 15 veículos lacrados, completamente abarrotados de mercadorias oriundas do Paraguai, que foram entregues à Receita Federal. Foram 23 pessoas presas, somando os presos com droga, com arma, excetuando as pessoas que foram só autuadas pela Receita. Ele destaca que o resultado positivo da operação é devido ao trabalho realizado com diversos parceiros. Essa operação contou com 40 policiais rodoviários federais, de Goiás e do Distrito Federal. Participaram também agentes da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Ordem Pública do Distrito Federal, da Anvisa e a Embaixada Americana. Então a integração aí dos órgãos de segurança pública e os órgãos federal e no caso do Distrito Federal, em prol da sociedade aí, essa parceria para beneficiar a sociedade. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8:04. Pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros concorda com a redução da maioridade penal. Ao menos 4 entre 5 brasileiros concordam com a redução da maioridade penal para 16 anos. É o que revela a pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira Segurança Pública, feita pelo IBOP e divulgada pela Confederação Nacional da Indústria. São totalmente a favor da medida 75% dos entrevistados e parcialmente a favor 11%. O documento afirma que os atos infracionais praticados por menores são uma preocupação da população que também demanda ações mais severas nesses casos. Mas, na opinião do presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, Alexandre Prudente, existe uma certa demagogia dos políticos que defendem uma maior punição dos infratores. Segundo ele, esta não é a solução para o envolvimento de menores com o crime. A redução da maioridade penal não é mais nada do que uma demagogia de se falar que vai te resolver o problema transferindo os adolescentes de 16 a 18 anos do sistema protetivo do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, para o
sistema punitivo, que é o sistema penitenciário. Na prática, o que se propõe é isso. Mas eu faço uma pergunta. O nosso sistema penitenciário tem conseguido dar resultados nessa área de prevenção de segurança pública? Então seria, na verdade, tirar uma faixa de idade de pessoas de um sistema que não está funcionando porque não está sendo aplicado, para outro sistema também que não está funcionando porque a lei de execução penal também não é aplicada na sua inteireza. A pesquisa foi realizada entre os dias 28 e 31 de julho com eleitores de 16 anos ou mais. Foram realizadas 2.002 entrevistas em 140 municípios do país. A PEC, que criminaliza atos praticados por jovens entre 16 e 18 anos, tramita no Senado. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8:06. Donos de cães e gatos ainda podem vacinar os animais de estimação contra a raiva. A campanha de vacinação antirrábica foi prorrogada para até o dia 5 de outubro, apesar da meta ter sido alcançada na capital, como explica o diretor de Vigilância em Saúde Ambiental, Luiz Elias de Camargo. Nós tivemos uma cobertura de quase 83%, acima do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Mas como nós tivemos uma grande procura por vacina no dia da campanha para serem levadas e o pessoal vacinar os animais, então nós resolvemos que nós não iríamos dar essa vacina para proprietários que possuem acima de 7 animais e nós iríamos sim fazer essa vacinação para garantirmos, né, que os animais seriam ou serão vacinados de uma maneira correta e eficaz. Quem tem até 2 animais pode buscar a dose que deve ser usada no mesmo dia ou para o dia seguinte no máximo. Nesse caso, deve ser guardada no refrigerador e não no congelador para manter a temperatura adequada. Acima de 7 animais, o dono agenda com a secretaria a visita de um funcionário. A demanda, segundo Luiz Elias, é grande. Nós já temos quase 1.000 animais a serem vacinados. Temos aí proprietário que tem quase 100 animais, né? Alguns canis. Eu acho que o pessoal está utilizando cães, muitas vezes até como meio de obter renda, né? Vendendo filhotes. Neste ano, a campanha nacional de vacinação em Goiânia, até o dia 29 de setembro, vacinou 175.388 animais, entre cães e gatos. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8:08. O cantor e compositor Milton Nascimento vai fechar a programação do Canto da Primavera. O evento começa no próximo dia 24 em Pirenópolis e vai até o dia 28. A programação prévia foi divulgada pela Secretaria de Cultura e inclui apresentações da Velha Guarda, da Portela e do grupo Língua Solta. Ministério Público Estadual e Federal se reúnem com representantes da CELG para discutir queda de energia na capital. Na reunião realizada na tarde de ontem na sede do Ministério Público Estadual, a CELG apresentou os investimentos que foram feitos neste ano, mas na opinião do promotor Murilo Miranda, eles deveriam ter sido maiores. Ele fala o que pode acontecer caso a empresa não resolva a situação. Sim, na verdade houve pouco investimento no ano passado, né, nos anos anteriores. Esse ano melhorou um pouco o investimento, mas ainda é muito pequeno, tem que se investir muito mais. Se não fechar a conta, o Ministério Público vai propor ação civil pública, vai pedir multas mais pesadas e vai garantir o direito dos consumidores. O diretor de operação da CELG, Paulo Roberto, explica o que vai ser feito a partir da reunião. Bom, de imediato, a CELG implementou aqui hoje a Central de Gerenciamento de Crises, que visa a gente ser mais ágil, mais rápido em restabelecimento de energia elétrica nas grandes interrupções ocorridas. Contratação de mais 170 novas equipes de trabalho, que já entra em vigor a partir de hoje, aproximadamente 100, 120, chegando a 170 até o final do mês. E aquisição de mais 323 veículos, onde essa semana receberemos 100 veículos e o restante chegará até no final desse mês de outubro. Já a Procuradora da República, Mariana Guimarães, ressalta que a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Eletrobras também vão ser cobradas. Tanto da ANEEL também, como da Eletrobras, é uma intervenção aí maior para resolver esse problema, porque a gente espera que para o ano que vem, esses problemas que vêm ocorrido repetidamente todos os anos no estado de Goiás, com a entrada agora desse recurso financeiro, desse aporte financeiro que deve entrar no orçamento da CELG a partir de março do ano que vem, nós esperamos que para o ano que vem esses problemas não voltem a repetir. O Ministério Público Estadual deve receber na próxima semana o relatório e o plano de gerenciamento de crise da CELG. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio.
8h10. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. Comunicado da Justiça Eleitoral. O juiz da primeira zona eleitoral, Enion Fleury de Lemos, comunica aos eleitores que votam nas sessões localizadas na Escola Estadual Gracinda de Lourdes, que elas foram transferidas para o Colégio Claretiano Coração de Maria, localizado na Avenida Paranaíba 370 Centro. A Justiça Eleitoral orienta o eleitor para que ele confirme o seu local de votação pelo telefone 148 ou pela internet, no endereço www.tre-go.jus.br. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, começa hoje à noite com 3 jogos a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 7h30 em Arapiraca tem Asa e Avaí. Outras 2 partidas às 9 horas. Em São Caetano do Sul, São Caetano 4º colocado, com 3 pontos atrás do Goiás, que é terceiro, joga contra o Guaratinguetá. No Serra Dourada, o time alviverde pretende consolidar sua permanência no G4 e espera casa cheia no Serra Dourada. O presidente do Goiás, João Bosco Luz, esteve acompanhando o último treino da equipe ontem à tarde no CT Edmo Pinheiro para o jogo na noite desta terça-feira, às 9 horas, contra o Bragantino no Serra Dourada. O Goiás tenta superar o seu melhor público como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. No dia 15 de setembro, a vitória diante do Atlético Paranaense por 3-2 no estádio Serra Dourada, 18.179 pagantes. A diretoria mantém o preço dos ingressos, R$10 a arquibancada, 40 a cadeira. Torcedores com a camisa do Goiás pagam meia. A expectativa é para mais de 15 mil torcedores. O Goiás, que está a 4 vitórias de confirmar o retorno para a primeira divisão do futebol brasileiro. Sem nenhum tipo de problema em relação a jogadores titulares, Anderson Moreira, o técnico do Goiás, vai repetir a escalação pela 4ª vez consecutiva. O Goiás é o único invicto jogando em casa na Série B do Brasileiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h13, o Santos pediu à CBF o adiamento de 2 jogos do Brasileiro por causa da convocação de Neymar, seu principal jogador, para os amistosos da seleção brasileira contra o Iraque e Estados Unidos, dias 11 e 16 respectivamente. A CBF negou. Os jogos serão contra o Atlético Mineiro dia 14 e Vasco da Gama dia 17. Assim o Santos ficará sem Neymar por 4 rodadas. Suspenso pela expulsão contra o Grêmio, o atacante cumpre a punição sábado contra o Inter. 8h14. Ricardo Bueno retorna ao Atlético no jogo internacional de amanhã no Chile. O técnico Arthur Neto comanda nesta terça-feira o último treinamento do Atlético, antes do jogo histórico de amanhã em Santiago do Chile, no estádio San José de Apoquindo, onde está o time rubro-negro. O Atlético joga contra a Universidade Católica nesta quarta-feira, às 8h15 da noite. O atacante Ricardo Bueno pode ser a novidade na equipe. Já o volante Dodó, com dores musculares, não participou do treinamento de ontem. O Atlético, que está desde domingo na capital chilena para o jogo contra a Universidade Católica. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Atlético se preocupa com o futuro. Nos dias 24, 25 e 26 próximos, o clube promoverá a peneirada para jovens nascidos de 1993 a 1998, sempre às 8 da manhã, no CT Sussumutaia, no setor Solar Ville, saída para Iumas. Quem quiser participar deve pagar R$50 e levar atestado médico. Informações podem ser obtidas nos telefones 84609387 ou 99414622. 8h15, atacante Marion é dúvida no Vila para o jogo diante do Caxias. O
Vila Nova sabe da responsabilidade na sequência dessa Série C do Campeonato Brasileiro. As 4 decisões pela frente. Serão 2 partidas no estádio Serra Dourada e 2 partidas fora de casa. O próximo jogo já será sexta-feira, contra o Caxias, no Serra Dourada. E o técnico Ney da Mata ainda não sabe se poderá contar com o atacante Marion, que na reapresentação ontem à tarde sentiu um desconforto. O jogador passa a ser a principal preocupação do Vila para esse confronto contra o Caxias. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Adriano comunica ao Flamengo que vai continuar no clube. A resposta que o diretor de futebol, Zinho, esperava chegou. Na noite de ontem, o diretor de futebol do Flamengo foi procurado por Luca, empresário de Adriano, e ouviu que o atacante vai se apresentar para treinar na manhã de hoje, às 9h30, no Ninho do Urubu. Por ter faltado ao treino de sábado, Adriano recebeu a 3ª advertência, o que permite ao clube rescindir a qualquer momento o contrato que vai até dezembro, mas esta opção foi deixada de lado por enquanto. Mas nesta etapa de treinamentos, por exigência do Flamengo, para garantir o seu patrimônio, o jogador vai ter que ter um acompanhamento psicológico. Às 8h16 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo elaborado retumbante e o som da guitarra mais útil. Por mais atento que você esteja, quando há excesso de velocidade, seus sentidos não conseguem acompanhar. Portanto, seja consciente e respeite a sinalização de trânsito. É uma responsabilidade de todos nós. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Detran e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Vence hoje o prazo para o pagamento do IPVA da parcela única ou terceira e última parcela do imposto para carros de placa final 8. Também hoje vence o prazo de pagamento da segunda parcela do IPVA para veículos de placa final 9 e primeira parcela para os de placa final 0. 8 e 18. O prefeito da cidade de Guapó, Divino Eterno Arruda, do PP, teve a casa invadida por assaltantes na madrugada desta terça-feira. Ele, a esposa, 2 filhos de 13 e 14 anos, além da própria mãe, uma senhora de 64 anos, foram amordaçados enquanto os criminosos levaram pertences da família. Para saber mais detalhes, conversamos agora com o prefeito. Bom dia. Bom dia. Prefeito, como que aconteceu esse assalto na sua residência? Olha, por volta das 5h30 da manhã, eu acordei com o grito da minha esposa, né, que eu assustei, tinha 2 pessoas dentro do quarto. Um com 2 revólveres e o outro com outro, um com 2 armas, o outro com outra arma. Mandando ficar calado, cadê o dinheiro, sabia que tinha dinheiro, e xingou, e violou, e outro tinha entrado no quarto da minha mãe, pegado minha mãe e levado pro quarto também. Minha mãe e meus 2 filhos. Colocou nós tudo num quarto só e fazendo pressão, e dizendo, mas que mandaram te matar, mas você tá colaborando, colabora que você não morre. Mais você vê uma arma apontada na cabeça da sua mãe e dos seus filhos, nada pior. O que os criminosos levaram? Todos os cheques de pagamento dos cabos eleitorais, mais de 200 cheques que estavam prontos. Levaram cerca de uns 30 mil reais em dinheiro, que é o que havia sido trocado ontem para poder pagar algumas coisas aqui hoje. E levaram a joia da minha esposa. Eu não sei direito se levou ainda, porque quando a polícia chegou, eu ainda estava amarrado, eu e a minha família, né? E aí pedi para nós sair da casa, não olhei ainda. Mas levaram joias, levaram essa quantia, levaram todos os cheques, todos os contratos da coligação de pagamento. Levaram bebida, tomaram cerveja do bar. Como que o caso está sendo acompanhado pela polícia? O que já foi feito? Olha, a Polícia Militar está aqui, está aguardando o conhecimento da Polícia Técnica, né, para fazer a perícia. E nós estamos aqui aguardando a presença da autoridade policial. O senhor acredita em motivação política para o crime? Olha, há dias a gente já vem sendo ameaçado. Inclusive eu estou até andando com segurança durante o dia, andando com colete, porque tem tido ameaça, tem vindo de todos os sentidos, né? Aí tem sido ameaçado. Só que eu não acreditava nisso, né? Eu não acreditava que pudesse acontecer. Infelizmente aconteceu. Divino Eterno Arruda, prefeito da cidade de Guapó, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Obrigado a vocês pelo carinho, viu? Bom dia. Obrigado, bom dia. 8h20. FAEG prevê safra recorde de grãos em Goiás para 2013.
A expectativa da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, em sua primeira previsão de safra, é que o estado colha cerca de 20 bilhões de toneladas de grãos em 2013. Resultado histórico, 6% a mais que este ano. O presidente da FAEG, José Mário Schreiner, relaciona os motivos do recorde de produção. Nós tivemos, primeiro, um avanço sobre o milho na safra normal, que provavelmente depois retorna com um crescimento mais expressivo na safrinha. E também houve um avanço sobre algumas regiões que estão crescendo no estado de Goiás, principalmente no norte do estado, meio norte do estado, onde a integração agricultura-pecuária, onde áreas com pastagens degradadas vêm sendo ocupadas e vêm sendo trabalhadas para que se transformem em agricultura, com retorno para os dois, retorno para a agricultura e também para a pecuária. Por outro lado, Mário Schreiner lamenta os problemas de transporte e logísticas enfrentados pelo setor. Nós enfrentamos em Goiás e em todo o Brasil, principalmente no Centro-Oeste, problemas sérios de armazenagem. E essa falta de uma estrutura de armazenagem mais pujante, mais forte, é também em decorrência da nossa logística. Nós temos o ponto da questão da logística no Brasil hoje é um ponto muito importante, um problema muito sério que eu acredito que nós temos que resolver, porque amanhã depois nós corremos o risco de produzir cada ano mais safras recordes, que é extremamente importante para os nossos estados e para o nosso Brasil, mas nós não temos como escoar essa produção. Bem na verdade, vem sendo envidados esforços por parte do governo federal, dos governos estaduais, mas ainda não tem sido suficiente para nós resolvermos de uma vez por todas o problema da logística no nosso país. A produção consolida Goiás na 4ª posição do ranking nacional, atrás somente de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h22. Vila Vida comemora a Semana do Idoso e faz alerta à comunidade sobre envelhecimento saudável. A qualidade de vida na terceira idade foi tema de palestra nesta segunda-feira durante a abertura da Semana do Idoso no Centro de Convivência Vila Vida, no setor Coimbra, em Goiânia. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE no último dia 21, o número de idosos em Goiás aumentou 0,7% em 2 anos. Atualmente, eles representam mais de 10% da população do estado. No Brasil, o percentual de idosos mais que dobrou nos últimos 50 anos. Para a gerente da unidade, Caroline Ferreira, é preciso cuidados para envelhecer com saúde. É para que a população perceba da importância do processo do envelhecimento e envelhecer com qualidade. Nós entendemos que não basta apenas alcançar a longevidade, mas sim a forma de desfrutar isso. Então a palestra vem com esse objetivo de orientar os idosos moradores da Vila Vida e os frequentadores do centro de convivência da importância da prática de exercício físico, da importância de uma boa alimentação. Além dos moradores do centro de convivência, cerca de 3.000 idosos são atendidos mensalmente pela unidade em várias atividades oferecidas, como natação, hidroginástica e oficinas laborais. Segundo a coordenadora técnica da OVG, Elka Nascimento, a comemoração é uma forma de lembrar os direitos do idoso. Com a publicação do Estatuto do Idoso em 2003, a gente tem uma poderosa ferramenta e nesse projeto da OVG de assistência a idosos, a gente procura estar sempre colocando em prática as diretrizes do Estatuto do Idoso. Então é um dia para a gente lembrar essa grande garantia aos nossos idosos. A programação vai até sexta-feira e prevê a realização de apresentações culturais, gincanas, campeonato de truco, passeios, caminhada e até uma visita à Escola de Circo Dom Fernando. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h24. Encontro promovido pela Secretaria Estadual de Saúde discute segurança de pacientes. Acontece até amanhã, em Goiânia, um segundo encontro goiano de gerenciamento de risco promovido pela Secretaria Estadual de Saúde. O objetivo é melhorar as condições da segurança de pacientes, diminuindo os riscos das internações e qualificando o atendimento médico. No total, cerca de 350 profissionais da saúde participam do evento. Rosane Arantes de Faria, gerente de gestão de riscos da Secretaria, explica que o foco do encontro é esclarecer questões do cotidiano. Vai ser discutido o gerenciamento de riscos, a segurança do paciente, o projeto de cirurgia segura
seguras para implantação nas unidades de saúde, o projeto também de sepse, controlando a sepse, e que é um projeto do Ministério da Saúde em conjunto com o Albert Einstein, e outras áreas de ligação com a vigilância em saúde, que é tecnovigilância, farmacovigilância e hemovigilância. A programação do encontro conta com palestras, mesa redonda e discussões. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h25. Escola de Artes Basileu França promove 5ª Semana de Música. Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França promoveu ontem o lançamento da 5ª Semana de Música. O evento será realizado até a próxima sexta-feira e tem como objetivo estimular um intercâmbio entre comunidade, alunos da escola e artistas e musicistas de todos os níveis. A coordenadora do curso de música, Maria das Graças Furtado de Paiva, explicou o que está programado para a Semana de Música. Nessa semana eles têm cursos, minicursos, workshop, masterclass de vários instrumentos, palestras e culminando com os 5 dias, os recitais todas as noites, onde a gente convida os alunos a virem assistir e ouvir boa música. O objetivo é fazer os alunos ter esse convívio com artistas, trazer a comunidade para a escola. O valor das inscrições para cursos, minicursos, oficinas e workshops é de R$20 para aluno da instituição e R$25 para a comunidade em geral. O valor da entrada para os recitais é de R$2, exceto na quarta-feira. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h27. O Ministério da Justiça e o Banco Central começaram a discutir formas de obrigar os bancos a dar mais informações sobre a cobrança de tarifas. Elas subiram para os clientes na contramão da queda dos juros. Naquela olhada rápida no extrato é difícil perceber. Mas a cobrança está lá no meio de tantos números. De janeiro a setembro, alguns serviços bancários mais que dobraram de preço. A Polícia Federal abriu inquérito sobre a denúncia de que um helicóptero do IBAMA teria sido alvo de sabotagem em setembro, no Mato Grosso. O helicóptero era usado pelos fiscais do IBAMA para identificar as áreas desmatadas no norte do Mato Grosso. Quando os pilotos se preparavam para mais uma decolagem, o computador de bordo indicou uma pane. Um dos fios do sistema responsável pela potência das hélices foi cortado. E o helicóptero estava no aeroporto de Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá. A Polícia Federal vai analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar algum suspeito. A partir de agora, os apostadores da Mega Sena e de outras loterias vão poder fazer de forma legal o chamado bolão. Os bolões comuns entre amigos e que muitas lotéricas faziam clandestinamente estão liberados. Nos novos volantes é preciso marcar o número de apostadores. Na Mega Sena podem participar de 2 a 100 pessoas. O valor mínimo da aposta é de R$10. A mudança veio depois que em 2010 apostadores gaúchos compraram cotas de um bolão, mas não levaram o prêmio de R$53 milhões porque a lotérica não registrou a aposta. A Polícia Federal encontrou em um escritório da construtora Delta indícios de pagamento de uma caixinha atrelada a contratos públicos para a Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias. A descoberta traz de volta suspeitas nunca comprovadas de que empreiteiras, por meio da associação, reúnem-se para combinar previamente a divisão de lotes de licitações de órgãos públicos. Os documentos foram apreendidos pela Polícia Federal em computadores da Delta em Goiânia. A empresa era usada pelo esquema operado por Carlinhos Cachoeira para lavar dinheiro do jogo do bicho, segundo a Polícia Federal. Os papéis mostram que a Delta repassava para a associação 0,5% do valor de determinados contratos assinados com o DENIT. Os boletos e planilhas indicam que, por meio desse sistema, R$648 mil foram pagos para a associação. Os papéis fazem referência a 9 contratos da Delta com o DENIT relativos a obras em rodovias na região centro-oeste. O percentual de 0,5% era descrito como taxa de assistência técnica e jurídica. O pagamento da caixinha não tem relação com as mensalidades fixas pagas pelas associadas à associação. 8h29, Noticiário Internacional. A ONU lançou ontem um alerta para que os países desenvolvam ações que preparem para lidar com o aumento do número de idosos. Segundo um estudo, nos próximos 10 anos o mundo terá mais de 1 bilhão de idosos. Em 2050, as pessoas com mais de 60 anos vão representar 20% da população mundial. No Brasil, o número de idosos deve triplicar até lá.
O sistema de computadores da Casa Branca foi alvo de um ataque de hackers. Segundo o governo dos Estados Unidos, não há evidência de que dados foram copiados. A Casa Branca disse que não vai revelar a identidade do grupo responsável pelo ataque. Agora 8h30, termina a edição de hoje de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzane Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.